Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é a justiça na ótica cristã. Agradeço a Deus pela oportunidade de fazer mais um vídeo com mensagens sempre otimistas e repletas de esperança. E agradeço a todos vocês que têm se inscrito em meu canal, têm feito comentários, sugerido temas também. Toda vez que o assunto é injustiça, o que logo vem à nossa mente é a imagem das grandes diferenças sociais, das perseguições raciais, da corrupção, da não aceitação das escolhas que as pessoas fazem. Qualquer tipo de escolha, sexuais, inclusive, porque cada um de nós tem o direito de fazer escolhas, porque nós sabemos também que cada um de nós irá dar contas das ações que esteja praticando. Por isso não nos preocupemos com o que o outro faça. Preocupemos com o que nós fazemos. Se eu tenho inimigos, é uma coisa. Se eu sou inimigo de alguém, é completamente diferente. Então, ter inimigos não é problema. Agora, ser inimigo, sim, é problema. E está bem dentro do tema, do assunto, a justiça na ótica cristã. Existem formas de injustiça que, por serem aparentemente inofensivas, são praticadas todos os dias por uma grande maioria de pessoas sem que elas mesmas se apercebam. Todos sabem da dificuldade que o mundo enfrenta, como, por exemplo, o abastecimento de água, com os altos custos para o tratamento de saúde adequada, transformando as nossas situações diárias e proporcionando grandes dificuldades. Mesmo assim, observa-se muitas pessoas falando de água que deixam de lado a vassoura e limpam as calçadas, muitas vezes extensas, com a mangueira de água totalmente aberta. Com certeza, é muito mais fácil e cômodo, mas é injusto porque quando ocorrer o racionamento do precioso líquido, todos reclamarão do governo por não ter tomado as devidas medidas e por não ter realizado mais investimentos na área. Nós somos sempre assim, infelizmente, né? Ou na maioria das vezes assim. Fazemos o que não deveríamos fazer e quando as coisas se complicam, procuramos achar um culpado. Injustiça igualmente durante o período do racionamento, quando uns gastam em demasia, impedindo que outros tenham o mínimo necessário em seus lares. É a despreocupação com o semelhante. É a visão estreita do exclusivo bem-estar, mesmo em detrimento do outro. Quando então as chuvas se tornam constantes, poucas cidades conseguem evitar enchentes que desabrigam milhares de pessoas, destroem centenas de casas, arruinam ruas, invadem até mesmo hospitais. Mas nem por isso as pessoas deixam de jogar lixo nas ruas, entupindo esgotos e bueiros, ou nos rios, comprometendo o seu livre curso. Vivemos numa cidade onde existe o passar constante dos lixeiros, desses trabalhadores, que são os responsáveis por recolher o lixo que nós produzimos. Mas nem sempre utilizamos a sacola ou o saco correto, ou nem mesmo colocamos detritos em sacos e jogamos nas calçadas.
muitas vezes pensando, alguém vai pegar. Injustiça é batalhar também por melhores salários, sem o devido cumprimento das obrigações que lhe competem realizar. Injustiça é aguardar que alguém com dificuldades financeiras tenha a sua situação extremamente agravada para só depois adquirir a preço reduzido o bem que ele coloca à venda. Jogar lixo na rua é injustiça, desperdiçar água, energia elétrica, comida. Quando tantos padecem privações, é injustiça. Estacionar em lugar proibido, aproveitando-se da ausência de quem toma conta da rua, avançar o sinal vermelho também é injustiça. Configura-se uma injustiça toda vez que se burla a lei, negando o pagamento dos impostos, desrespeitando o Código Civil, de Trânsito, o Código Comercial, enfim, desrespeitando as leis humanas, que podem ser imperfeitas, mas são leis que modificarão com o passar do tempo. Todos os que nos afirmamos cristãos e que falamos muito em amor ao próximo, caridade, amor a Deus, pensemos que tudo isso se consegue praticando a lei de justiça, que é a expressão da caridade e do amor. Lembremos que ninguém pode servir de forma coerente a Deus, contribuindo para a desgraça dos seus semelhantes, caminhando fora da lei, à margem da lei. Se tivermos amor, caminharemos no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina, que espantará as trevas. Se tivermos amor, a justiça nos haverá de governar os gestos e saberemos cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. A justiça, na ótica de um cristão, precisa ser aquela em que ele cumpra com os deveres mais elementares, que são respeitar as leis humanas, mesmo não concordando com elas. E, acima de tudo, respeitar as leis divinas, que são perfeitas, nos servirão para todo o sempre. Mas nós, que falamos tanto em justiça, injustiça, injustiça, principalmente nos dias atuais, nos esquecemos que vivemos sob o amparo divino. E aquilo pelo qual passamos são situações que necessitamos passar. E se não são justas, desaparecerão em um momento. Mas o mais importante é que cada um cumpra o dever que lhe compete, sem se preocupar se o outro está cumprindo ou não. Olhar para nós não significa ser egoísta. Olhar para nós significa, neste caso, observar se aquilo que você cobra do outro, você faz e está fazendo de forma correta. Porque quantas vezes nós cobramos do outro algo que nós não fazemos, mas nos julgamos no direito de cobrar do outro. E isso é um erro, porque precisamos aprender a conviver, precisamos aprender a trabalhar uma palavrinha chamada expectativa. Porque muitas vezes nós colocamos muita expectativa sobre o outro, sem analisar se ele é capaz de responder a contento.
acerca daquilo que nós achamos que Ele pode fazer. Devemos ter expectativas conosco, sempre dentro das leis perfeitas de Deus. Porque Deus tem expectativas sobre nós, sim. Mas as expectativas que Deus tem sobre nós são sempre possíveis de serem executadas. Porque Deus não exige de mim, de você, nada além do que é capaz de fazer, muito embora isso nos trará muito trabalho e muita dificuldade. Por isso que o cristão deve sempre praticar a justiça, principalmente a justiça divina, que é a justiça de amor, a justiça da caridade. Pensemos nisso, reflitamos sobre isso. Obrigado mais uma vez pela sua atenção. Fiquem bem, fiquem em paz.